Era uma daquelas noites que o torcedor palmeirense vai guardar na memória por muito tempo. O tipo de quinta-feira em que a emoção explode no peito, a garganta fica rouca de tanto gritar e o orgulho de ser palmeirense transborda em cada esquina, em cada bar, em cada casa. O Palmeiras, mais uma vez, escreveu um capítulo gigantesco na sua história recente. Com uma atuação de peso, com nervos de aço e muita qualidade, o Verdão é o primeiro clube brasileiro classificado para a semifinal da Libertadores da América nesta temporada. Não é por acaso. Assim como foi nas quartas, o Palmeiras se antecipou, chegou na frente e mostrou por que é uma das maiores potências do continente. E a grande verdade é que faltam apenas 3 jogos para o tão sonhado tetracampeonato. Sim, torcedor, está cada vez mais palpável. A taça está no horizonte. A obsessão virou possibilidade real, e o que o Palmeiras mostrou contra o River Plate não foi só futebol, foi personalidade, foi alma de campeão. Por que encarar o River na Argentina, sair perdendo e virar com autoridade não é para qualquer um? Só time cascudo, bem treinado e que tem estrela lá na frente é capaz de protagonizar uma virada dessas. E que virada! O gol do empate veio de um cara que muita gente duvidou. Mas ele calou a boca de muita gente. Vitor Roque, o nome que vem fazendo a diferença nos momentos decisivos, aproveitou a sobra e meteu para o fundo da rede no lance que reacendeu a esperança e virou o jogo emocionalmente. Depois disso, o Flaco Lopes tratou de assumir a bronca. Primeiro com a cobrança de pênalti com a frieza de quem parece estar batendo pelada no fim de semana. E depois, com aquele gol que enterra qualquer possibilidade de reação adversária. Placar final, 3-1 para o Palmeiras. Na Argentina. Contra o River. Jogo grande. Clima tenso. Clima de Libertadores. E deu Palmeiras. Mas esse jogo também consagrou algo que a torcida vinha cobrando há muito tempo. Os atacantes do Verdão estão, finalmente, decidindo. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes vive o melhor momento desde que começaram a jogar juntos. Nos últimos 10 jogos, o Flaco já balançou as redes 7 vezes e deu uma assistência. Vitor Roque marcou 8 gols e ainda contribuiu com 4 assistências. No total, são 15 gols e 5 assistências nos últimos 10 jogos, só dessa dupla. Números de respeito, números de quem está pronto para carregar o ataque do Palmeiras nas costas. E aí, tem que falar mesmo, quem criticou Vitor Roque, quem disse que o Palmeiras gastou dinheiro à toa, quem achou que ele não renderia, agora tem que engolir. Porque ele está decidindo. E não é em jogo pequeno. É em mata-mata de Libertadores, quando a perna pesa, quando o coração acelera e o estádio vira um caldeirão. E ele não tremeu. Pelo contrário. Jogou como gente grande. Tá botando pra descer. E ao lado de Flaco, que vive uma fase iluminada, a dupla tá encaixada, tá entrosada e tá dando gosto de ver jogar. E no meio de tanta celebração, uma notícia que deixa o torcedor ainda mais tranquilo para o futuro: Abel Ferreira vai renovar com o Palmeiras, e detalhe importante, sem multa rescisória. Isso mesmo. Um contrato por 2 anos, até o fim de 2027, em que ambas as partes poderão encerrar o vínculo sem precisar pagar multa. Um pedido do próprio treinador, que quer ter liberdade caso as coisas não caminhem como o esperado. E a presidente aceitou. Mostra de confiança mútua. Mostra de que Abel está confortável, acredita no projeto e quer continuar escrevendo sua história no clube. E convenhamos, é um alívio saber que ele deve continuar no comando por mais tempo. Ele é o nome certo, no lugar certo, na hora certa. Agora, se tem um cara que merece os parabéns pela atuação contra o River, esse cara é Lucas Evangelista. Ele, que já foi alvo de críticas, inclusive no próprio canal, teve uma atuação simplesmente monumental. Jogou demais. Foi seguro, inteligente, decisivo. Correu, marcou, apareceu no ataque, participou do jogo inteiro com intensidade. Uma atuação digna de camisa pesada. Mostrou que pode, sim, ser útil em momentos decisivos. Quando muitos estavam duvidando, ele foi lá e calou geral. Palmas para ele. Mas vamos combinar que o jogo não foi só flores. O primeiro tempo foi um teste para o coração do torcedor. O River veio com tudo, pressionando,
jogando no erro do Palmeiras, e conseguiu abrir o placar em uma falta infantil cometida por Gustavo Gomes. Um carrinho desnecessário, perigoso, que resultou no gol dos argentinos. O juiz marcou corretamente, não teve o que discutir. E ali, com 1-0 contra, o clima pesou. O torcedor ficou apreensivo. O time parecia travado. A bola não entrava. Teve uma cabeçada na trave, teve milagre do goleiro. Parecia que nada ia dar certo. Mas no vestiário, alguma coisa mudou. O Palmeiras voltou pro segundo tempo com outra cara. Mais ligado, mais organizado, com mais posse de bola e mais presença ofensiva. E aí a história começou a mudar. O gol de empate de Vitor Roque veio num momento-chave, onde qualquer vacilo poderia ter custado a classificação. Mas o garoto estava lá. No lugar certo, na hora certa. E depois, em um pênalti sofrido por Facundo Torres, o Flaco não desperdiçou. 2-1. Classificação na mão. E ainda teve tempo para enterrar de vez o River, com mais um do Flaco. Inclusive, é bom lembrar, o juiz tentou, mas não conseguiu atrapalhar. Apitou mal, inverteu faltas, deixou de marcar a favor do Palmeiras, parecia claramente perdido em campo. Mas não teve jeito. A pressão era grande, e no pênalti em cima do Facundo, não tinha como não marcar. Foi claro. Flagrante. E quando a arbitragem não tem mais para onde correr, é aí que a verdade aparece. O Flaco foi lá e fez. E ainda viu o Acunha, que já merecia ter sido expulso antes, receber o vermelho e deixar o River ainda mais entregue em campo. Com tudo isso, o Palmeiras mostrou mais uma vez que não é só um bom time. É um time pronto. Pronto para grandes momentos. Pronto para encarar qualquer um. Seja LDU, seja São Paulo, seja quem for. Vai jogar a semifinal com o segundo jogo no Allianz Parque, e isso pode ser decisivo. A torcida vai empurrar, como sempre empurra. O clima vai ser quente. E o Palmeiras vai estar preparado. Porque quem já passou por esse tipo de jogo sabe como fazer. Sabe como decidir. E olha, se o Flamengo for eliminado, como muita gente está torcendo, principalmente lá na Argentina, as chances do Palmeiras levantar essa taça aumentam muito. Porque com todo respeito a LDU e São Paulo, se o Verdão jogar o que jogou nesse segundo tempo contra o River, é difícil imaginar alguém segurando. E em uma eventual final contra Estudiantes, por exemplo, o favoritismo é total. Mas claro, tem que manter o pé no chão, não se empolgar demais. Libertadores não perdoa salto alto. O que dá mais esperança é ver o time rendendo na hora certa. Ver os jogadores fundamentais aparecendo. Ver o grupo fechado, comprometido, unido. É aquele momento da temporada onde tudo começa a se encaixar. O time chega no ápice físico, técnico e mental. E quando isso acontece com um clube do tamanho do Palmeiras, os adversários precisam se preocupar. E o que torna tudo isso ainda mais especial é a relação entre time e torcida. Não é só um grupo de jogadores ganhando partidas importantes. É uma massa de milhões empurrando, vibrando, acreditando. A conexão entre arquibancada e campo é algo que só quem veste verde e branco entende. É o grito sufocado que vira explosão no gol. É o silêncio da tensão que vira alívio no apito final. É o torcedor que sofre, que cobra, que critica quando precisa, mas que nunca abandona. E quando o Palmeiras responde dentro de campo com uma atuação como essa contra o River, a alma do torcedor se enche de orgulho. Porque o que esse time entregou no segundo tempo foi mais do que futebol, foi um recado claro: o Palmeiras está mais vivo do que nunca na briga pelo título continental. Só que para chegar até aqui, o caminho não foi fácil. A pressão aumentou ao longo da temporada, críticas surgiram, desconfianças apareceram. Muitos questionaram a capacidade do elenco, outros colocaram em dúvida a motivação do técnico, teve até quem falasse que o ciclo vencedor estava perto do fim. Mas esse jogo mostrou que esse elenco ainda tem muito a entregar. E que o ciclo, se depender da vontade dos jogadores e da comissão técnica, ainda está longe de terminar. A maturidade que o time mostrou após sair atrás no placar é coisa de quem já viveu esses momentos antes.
De quem sabe que Libertadores é decidida nos detalhes, no psicológico, na resiliência. E foi isso que o Palmeiras fez, teve calma, teve postura, teve coragem. E não dá para ignorar o peso do adversário. O River Plate, mesmo não sendo o mesmo time dos últimos anos, ainda é um gigante. Jogar na Argentina, com pressão, com arbitragem duvidosa, com torcida hostil, nunca vai ser tarefa fácil. E mesmo assim, o Palmeiras soube lidar com o ambiente, suportou o primeiro tempo complicado, e voltou para a segunda etapa como se estivesse jogando em casa. E não é qualquer time que consegue isso. A virada não foi um acaso. Foi fruto de uma postura clara, de uma mentalidade vencedora que está enraizada nesse elenco. E que se torna ainda mais poderosa quando o ataque resolve funcionar. Porque a diferença entre disputar e conquistar um título está, muitas vezes, nos detalhes. E o detalhe dessa vez foi a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes decidindo com autoridade. É impossível não destacar o crescimento do time justamente na hora mais decisiva do ano. Depois de uma fase mais instável, com resultados irregulares e atuações questionáveis, o Palmeiras volta a apresentar consistência. E essa consistência vem da confiança. Vem da estabilidade tática, do entrosamento, da entrega coletiva. O time não é mais dependente de um único nome. Hoje, há alternativas. O meio-campo está mais criativo, o ataque mais eficiente, a defesa mais atenta. E tudo isso passa pelas mãos do Abel Ferreira, que mais uma vez mostrou leitura de jogo, ajustes certeiros e uma conexão rara com os seus jogadores. A gente viu o Palmeiras transformar um cenário de perigo em domínio completo no segundo tempo. Não foi só a virada no placar. Foi uma mudança de atitude. Foi a imposição de quem quer ser campeão. E isso, para quem conhece a alma da Libertadores, é essencial. O mata-mata não perdoa distrações. E o Verdão, ao contrário de outras edições em que sofreu com apagões em momentos-chave, agora parece mais concentrado, mais inteiro. Há uma sintonia entre cada setor do campo. Os laterais apoiando com equilíbrio, os volantes protegendo e chegando na frente, os meias se apresentando com confiança e, principalmente, os atacantes sendo letais. E quando o time funciona assim, o adversário sente. O River sentiu. E o torcedor palmeirense também sente. Sente que é possível. Sente que dá. Sente que o sonho do Tetra não é só um desejo distante, mas algo real, palpável. Cada jogo agora é uma final. Cada detalhe conta. Mas com o desempenho apresentado, dá para acreditar. E não é só acreditar porque é o coração falando. É acreditar porque o futebol mostrado dá motivo. Dá respaldo. O Palmeiras não chegou na semifinal por acaso. Chegou com autoridade. Eliminou um adversário tradicional, com camisa pesada, jogando fora de casa e fazendo 3 gols. Isso não se faz por sorte. Isso se faz com competência. O torcedor, aliás, foi parte essencial disso. A energia nas redes, nas ruas, nos bares, na porta do estádio antes da viagem. Tudo isso chega até os jogadores. E agora, com a vaga garantida na semifinal, o sentimento é de recompensa. O apoio valeu. A fé foi recompensada. Mas o que mais empolga é o que vem pela frente. Porque seja contra a LDU, seja contra o São Paulo, o Palmeiras tem tudo para chegar à final. Tem camisa, tem elenco, tem técnico, tem estádio lotado no segundo jogo. E talvez o principal, tem fome. Fome de mais um título. Fome de escrever mais um capítulo dourado nessa história recente que já é espetacular. Mas não dá para ignorar a dificuldade da semifinal. A LDU é copeira, sabe jogar esse tipo de competição, mesmo sem o brilho de outros tempos. Já o São Paulo, arquirrival histórico, traria todo um contexto emocional que transformaria os duelos em verdadeiras batalhas. E é aí que o fator casa pode fazer toda a diferença. Decidir no Allianz, com a torcida fazendo aquele caldeirão, pode ser crucial. Ainda mais quando o time entra com confiança e com apoio incondicional vindo das arquibancadas. E outro ponto que anima a torcida é o momento físico da equipe. O Palmeiras termina o jogo correndo.
Enquanto os adversários cansam, o Verdão parece manter o ritmo, apertar ainda mais. Isso é fruto de um trabalho sério, de uma preparação que vem dando frutos. E não tem como não elogiar isso. Quando o físico acompanha a qualidade técnica, o resultado aparece. E foi exatamente o que se viu nesse confronto contra o River. O time adversário morreu no segundo tempo. E o Palmeiras aproveitou. Matou o jogo. Classificou. Claro que ainda tem o Brasileirão, onde o Palmeiras também briga na parte de cima, mas a Libertadores agora ganha um peso enorme. Foco total. Porque tá tudo muito aberto. E mesmo que outros grandes estejam vivos no torneio, a sensação é de que o Palmeiras é hoje o time mais maduro entre os brasileiros. E isso pode ser decisivo na reta final. A experiência pesa. O repertório pesa. A camisa pesa. Agora é manter a pegada. Não tem tempo para relaxar. Cada treino vira preparação para a semifinal. Cada minuto de descanso vira investimento. Cada análise do adversário precisa ser minuciosa. E o torcedor pode ter certeza, esse grupo quer. Esse grupo acredita. Esse grupo sabe o que está em jogo. E quem já sentiu o gosto da Libertadores sabe o quanto é especial levantar essa taça. Não é qualquer troféu. É a glória eterna. E o Palmeiras está, mais uma vez, no caminho certo para conquistá-la. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Morumbi está em polvorosa. Torcedores, dirigentes e até ex-jogadores comentam com espanto que poderia ser uma das maiores surpresas do mercado do futebol brasileiro. Lucas Moura, ídolo recente do São Paulo, estaria de malas prontas para se transferir para o Palmeiras. Sim, você leu corretamente. O mesmo atleta que marcou gols históricos pelo tricolor paulista, incluindo o inesquecível contra o Barcelona na Champions League, estaria sendo alvo de negociação com o arquirrival alviverde. Fontes próximas ao jogador garantem que a situação ainda é nebulosa, mas já começou a gerar um verdadeiro frenesi entre os torcedores. Nas redes sociais, os gritos de traição e impossível se misturam com memes e provocações cruzadas entre São Paulo e Palmeiras. Enquanto alguns fãs não conseguem acreditar na possibilidade, outros já começaram a se questionar sobre a lealdade de atletas no futebol moderno, em que contratos e oportunidades parecem falar mais alto do que paixões de infância. Segundo rumores, o interesse do Palmeiras em Lucas Moura não é novo. Há meses, dirigentes alviverdes monitorariam de perto a situação do atacante, aproveitando-se de rumores sobre desgaste no relacionamento do jogador com parte da comissão técnica tricolor. O Morumbi, claro, se movimenta para tentar segurar seu craque, mas fontes internas admitem que a oferta palmeirense seria tentadora, tanto financeiramente quanto esportivamente. Se a negociação se concretizar, será um verdadeiro choque para a história recente do futebol paulista. Traições entre grandes rivais sempre provocam comoção, mas raramente envolvem um nome do calibre de Lucas Moura. E enquanto o jogador se mantém discreto, evitando comentar diretamente sobre o assunto, bastidores fervilham. Há quem diga que o atacante já teria dado indícios de insatisfação e procurado alternativas para o futuro, mas nada foi confirmado oficialmente. No Morumbi, o clima é de tensão. Jogadores e comissão técnica tentam manter o foco nos próximos jogos, mas a sombra da possível saída de Lucas Moura paira sobre todos. E no Allianz Parque, a expectativa cresce, a torcida palmeirense sonha com a chegada de um reforço que poderia desequilibrar ainda mais o clássico paulista. Se é verdade ou apenas mais um boato, só o tempo dirá. Mas o burburinho está feito. O Morumbi nunca esteve tão dividido entre incredulidade e preocupação, enquanto o mundo do futebol paulista aguarda ansioso pelo desfecho desta história que já promete entrar para os livros de rumores mais impactantes do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!